Muito boa noite a todos. Daremos início à cerimônia de diplomação de membros eméritos e posse dos novos membros titulares e honorários da Academia de Medicina de São Paulo. Serão diplomados como membros eméritos Antônio Carlos Lopes, José Luiz Gomes do Amaral, Maria de Lourdes Mendes Carneiro Pinheiro Franco e Ivone Capuano. Tomarão posse como membros titulares Carlos Vicente Serrano Júnior e Lídia Massaco Ferreira. Tomará posse como membro honorário Sérgio Carlos Narras. De acordo com o artigo número 45 do Estatuto Moderno da Academia de Medicina de São Paulo, declaro aberta esta sessão. Saudações aos eméritos. Em 2002, no dia 7 de março, 4 pessoas passaram a integrar a Academia de Medicina de São Paulo. 20 anos se passaram e essas 4 pessoas recebem a emerência na digna academia. Emerência significa merecedora. O elemento alma representa o eu verdadeiro, a essência, aquilo que impulsiona, o motivo pelo qual se está neste mundo, os seus objetivos e anseios. A emerência é concedida a quem tenha prestado serviços de excepcional relevância para a instituição. Os 4 integrantes a receber com humildade essa honra são, em ordem alfabética, o professor Dr. Antônio Carlos Lopes, o professor Dr. José Luiz Gomes do Amaral, doutora Maria de Lourdes Mendes Carneiro Pinheiro Franco e doutora Ivone Capuano. Eu, Maria de Lourdes, agradeço com humildade a honra de falar em nome de minha caríssima confreira, doutora Ivone Capuano, e de meus caríssimos confrades, doutor Antônio Carlos Lopes e doutor José Luiz Gomes do Amaral. Seguem-se brevíssimas palavras sobre cada um. Professor Dr. Antônio Carlos Lopes, cadeira 38. Patrono Celestino Burru. Nasceu em São Paulo em 10 de maio de 1945. Pai Américo Augusto Lopes, mãe Valma Valdira Lopes. Graduação, Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp. Foi professor titular de Medicina de Urgência e de Clínica Médica na Unifesp. É fundador e presidente da Associação Brasileira de Clínica Médica, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Urgência, presidente do Brazilian Clinical Research Institute, Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica de reconhecimento internacional. Tem grande experiência nas áreas de alimentação, medicina de urgência, cardiologia e medicina interna. Tem título de especialista pelas Sociedades Brasileiras de Cardiologia, Medicina Interna, Clínica Médica e Nutrologia. Participou de bancas examinadoras de monografias em cursos de especialização ou aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, livre docência, professor titular. Tem mais de 100 artigos científicos publicados, capítulos de livros, 35 trabalhos em congressos. Escreveu 27 prefácios de livros, é autor de Tópicos em Clínica Médica, Equilíbrio ácido básico e hidroeletrolítico, Arritmias cardíacas, diagnóstico e tratamento, Expansão das universidades federais, o sonho se torna realidade, Educação superior, os caminhos da emancipação social. Professor Dr. José Luiz Gomes do Amaral, cadeira número 23. Patrono Gil Soares Bairão. Nasceu em São Paulo em 24 de fevereiro de 1950. Pai Hélder Ourique do Amaral, natural de Portugal. Mãe Yara Benedicta do Amaral. Graduação Unifesp. É anestesiologista. Desde 1997 e até hoje exerce intensa atividade associativa. É membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e especialista em medicina intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Especializou-se em terapia intensiva em Estrasburgo, França, na Faculdade de Medicina Louis Pasteur. Tem livre docência pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Foi professor titular
de anestesiologia, dor e terapia intensiva no Departamento de Cirurgia da Unifesp. Em sua atividade associativa dinâmica consta membro da Academia Cristã de Letras, CREMESP, conselheiro eleito, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, vice-presidente, Academia de Medicina de São Paulo, diretor associado do Departamento Científico, presidente eleito e reeleito. APM, primeiro vice-presidente e atual presidente. Associação Médica Brasileira, AMB, presidente. World Medical Association, presidente. É o terceiro brasileiro a ocupar o cargo. Doutora Maria de Lourdes Mendes Carneiro Piero Franco. Cadeira número 98. Patrono Walter Edgar Maffei. Nascimento 10 de março de 1946, São Paulo. Pai João Mendes Carneiro, mãe Maria Vilma Catão Mendes Carneiro. Graduação Faculdade de Medicina de Sorocaba da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi aluna do patrono da sua cadeira, o professor Dr. Walter Edgar Maffei, um dos fundadores da Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. É pediatra com posterior formação em psicanálise, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Especializou-se em neonatologia na antiga Cruzada para a Infância Hospital Pérola Byton, com grande influência do professor Paulo Saldiva, e também na Casa Maternal Leonor Mendes de Barros, Serviço de Prematuros. Médica concursada do Departamento de Perícias Médicas do Estado por 27 anos no Departamento de Pediatria. É membro titular da Academia de Letras de Campos do Jordão. Foi pioneira no interesse e na luta pelo reconhecimento da importância mental da amamentação materna com seus benefícios afetivos para o desenvolvimento e posterior formação de cidadãos mentalmente saudáveis como contribuição à sociedade e ao país. Especializou-se por 8 anos em sua formação psicanalítica nas seguintes instituições. 1 ano, leitura da obra de Sigmund Freud, com a analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise, Lígia Todescan Lessa Matos. 3 anos no INEF, Instituto de Estudos e Educação da Família, com psicologia de base psicanalítica. 4 anos no Instituto Sede Sapiense, no Departamento de Psicanálise da Criança. Seu mestrado é nomeado Do Caos ao Olimpo, Interfaces de Considerações Psicanalíticas sobre o Desenvolvimento Emocional Primitivo in Winnicott. Escreveu inúmeros trabalhos teórico-clínicos na área da psicanálise de crianças. Sua luta em prol da amamentação materna até os 6 meses do bebê se concretizou e a lei para 6 meses de amamentação materna entrou em vigor em 2009, após ter sido sancionada pelo presidente da República em 10 de nove de 2008. O projeto de lei do Senado era o 281/05, de iniciativa da ex-senadora Patrícia Saboia, com o empenho da Sociedade Brasileira de Pediatria, autora do anteprojeto. Na ocasião, a ex-senadora disse: o objetivo do projeto é fortalecer o vínculo afetivo entre mãe e filho, propiciando assim um desenvolvimento mais saudável do ponto de vista físico, mental e emocional. Doutora Ivone Capuano, cadeira número 64. Patrono Maria Augusta Generoso Estrela. Nascimento em São Paulo. Pai Luiz Lubuglio Capuano. Mãe Ida Artusi Capuano. Graduação Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp. Área médica, clínica médica. Realizou aprimoramentos profissionais no Hospital Sírio-Libanês e na Escola Paulista de Medicina. Foi presidente da Academia de Medicina de São Paulo. Trabalhou 18 anos como clínica geral. Desde então, dedicou-se à administração hospitalar. É fundadora, presidente e mantenedora do projeto educacional Ivone Capuano, entidade sem fins lucrativos destinada à alfabetização de trabalhadores da indústria. Trabalhou no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Nacional de Saúde, no Conselho Intersetoriedade Ciências e Tecnologia,
Recebeu inúmeros prêmios e honrarias por atividades desenvolvidas nas áreas médica, empresarial e cultural, entre elas Médaille de reconnaissance franco-américaine en raison des services sociaux et humanitaires rendus des pays do Conselho Nacional de l'Institut Humaniste, da ONU, em 1981. A Cruz do Mérito Cívico e Cultural, grau de Dama Comendadora do Governo do Estado de São Paulo, Medalha de Ouro à Qualidade do Brasil, da CLOC S.A., Gran Medalha Republicana Latino-Americana, Medalha do Mérito Anita Garibaldi, do Governo do Estado de Santa Catarina, Medalha de Gratidão da Fundação Zerbini do INCOR. Escreveu os livros De Sonhos e Utopias, Anita e Giuseppe, considerada a melhor obra de história de 1999 pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, recebendo o Colar do Centenário em 2000. Garibaldi, o Leão da Liberdade. Dr. Zerbini, o Médico e o Mito. Matris Anima Curant, as pioneiras médicas Maria Augusta Estrela e Rita Lobato. Assim, entre os vales e as montanhas de suas vidas, essas 5 pessoas chegaram à emerência nesta centenária Academia de Medicina de São Paulo. Seu cartão de visita em suas vidas, aquilo que vieram expressar como missão, devendo terem tido a firmeza e a coragem necessária para afastar fracassos. Assim mesmo, chegaram a se tornar eméritas e eméritos, graças a si e a Deus. Por isso, recito aqui, em nossos nomes, o poema de Madre Teresa de Calcutá, o poema Assim Mesmo. Segundo alguns, esse poema é de autoria de Kent M. Keith. Segue o poema. Assim mesmo. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco assim mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que, no final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa sessão extraordinária da Academia de Medicina de São Paulo para apresentar, para fazer as honras da casa para o nosso novo acadêmico, professor Dr. Carlos Vicente Serrano. O professor Carlos Vicente Serrano Júnior nasceu no dia 16 de outubro de 1960, nos Estados Unidos. Filho de Carlos Vicente Serrano e Lígia Vélez de Serrano. Ele é casado com a Patrícia Eicher Serrano e tem 2 filhas, Letícia e Luísa. A escolha pela medicina foi fortemente influenciada pelo pai, que era pediatra e membro da Organização Pan-Americana de Saúde. A família, por causa dessa atividade, viajava frequentemente e não tinha residência fixa. Morou em Recife por 2 anos, mudou para Washington entre 68 e 1974, e em 1975 veio transferido em definitivo para São Paulo. Portanto, a sua formação acadêmica reflete essas viagens. Então, o seu curso ginasial foi feito em Bethesda, em Maryland, e depois ele estudou também em Maryland, em Potomac, de 1970 até 1974. Ele realizou a faculdade de medicina
na Escola Paulista de Medicina, onde foi graduado, onde se formou em 1985. Já mostrou vários pendores acadêmicos durante a sua faculdade. No 5º ano, ele foi monitor da disciplina de cardiologia e já publicou seus primeiros trabalhos científicos. Parada cardiorrespiratória, evolução intra-hospitalar, publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia em 1983, e drogas alfa-bloqueadores no tratamento da hipertensão arterial primária, publicado na Revista Brasileira de Medicina em 1985. Ele foi um jogador de handball durante a faculdade, onde conquistou inúmeros títulos pela Associação Atlética Acadêmica Pereira Barreto. E aqui tem uma das edições em que ele participou e a torcida aí já se manifestando a favor e contra ao professor Carlos. Tem vários amigos que vêm desde aquela época, da época da Faculdade de Medicina. Senhores, prestem atenção nesta foto, que é daquela ocasião, pouco tempo depois, entre vários amigos, um deles, o Marcelo Jatene, aqui à direita. Em 1986, ele fez residência especializada no INCOR. Em 1988, foi contratado como médico associado da mesma instituição, trabalhando na unidade de emergência e no pronto atendimento. Em 1992, ele realizou um fellowship nos Estados Unidos, na disciplina de cardiologia da Universidade de Johns Hopkins. E já naquela ocasião, ele começou a pesquisar sobre a lesão de pós-reperfusão miocárdica, mecanismos, métodos diagnósticos e tratamento, que tem muito a ver com a sua linha de pesquisa principal, sua linha de trabalho correlacionada à aterosclerose, infarto agudo do miocárdio e doença coronariana. Em 1994, ele retornou ao Brasil para o INCOR e dedicando-se desde então a esse estudo da doença arterial coronária, tanto em estudos experimentais como em estudos clínicos. Várias linhas relacionadas como inflamação e aterosclerose, atividade física, função vascular e expressão gênica, doença coronariana crônica, coronariopatia aguda e dislipidemia. Em 1997, ele obteve o título de doutor em medicina pela disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em 1999, já obteve o título de professor livre-docente da mesma faculdade. Ele é professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e participa muito ativamente de aulas de graduação e de pós-graduação na área de cardiologia. Ele tem um enorme, eu vou mostrar depois aos senhores um breve resumo do seu memorial, mas ele tem inúmeras publicações, inúmeros prêmios, inúmeras apresentações, e esse é um dos exemplos. Esse estudo foi apresentado no 45º Congresso do American College of Cardiology, em 1996, e recebeu o prêmio de melhor trabalho clínico do Congresso Brasileiro daquela ocasião. Aqui um muito breve sumário de suas apresentações. Alunos de doutorado, 15, bancas de mestrado, doutorado em livre-docência, participou de 99, aulas ministradas na graduação, coordenação de cursos de pós-graduação, participação em eventos nacionais e internacionais, 214, mais de 300 trabalhos apresentados em congressos e mais de 300, quase 400 palestras, conferências e mesas redondas nesses diversos congressos. Artigos completos publicados em periódicos, 179. Editou ou coeditou 22 livros. E existem 84 pesquisas com captação de recursos entre concluídos e em andamento. São números realmente muito, muito expressivos. De 1997 a 2013, foi médico assistente da unidade coronariana do INCOR e, desde então, ele é chefe dessa mesma unidade clínica. Desde outubro de 2018, ele é presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde participou de várias visitas ao exterior e trazendo vários desses conhecimentos, desse intercâmbio
para a nossa realidade aqui na faculdade e aqui no INCOR. Como eu comentei com os senhores, ele recebeu muitos prêmios. Um deles foi esse livro, Tratado de Cardiologista SOCESP, que foi escolhido o melhor livro de ciências de saúde do país, recebendo o prêmio Jabuti. Aqui nesse lançamento de um dos livros, junto com a SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, em que o livro foi lançado e foi distribuído aos seus autores e revendido aos interessados. Desde 2015, ele é editor-chefe da revista da Associação Médica Brasileira e é revisor de muitas outras revistas, tanto nacionais como internacionais. Aqui há uma foto do seu casamento com a Patrícia e constitui uma família muito agradável, muito hospitaleira, que tem o prazer de conviver tanto com a Patrícia como com as filhas de ambos, que uma delas, inclusive, recentemente contraiu matrimônio. Então, aqui as filhas ainda crianças. Aqui já uma foto mais atualizada, onde ele tem, nos seus raros momentos, o professor Carlos Vicente Serrano é uma das pessoas que tem uma capacidade de trabalho invejável. Ele trabalha realmente muitíssimas horas por dia e muitíssimos fins de semana. E aqui nos raros momentos de lazer, na Quinta da Baronesa, onde ele exercita, quando possível, uma de suas paixões, que é andar a cavalo. Esse aqui é uma foto no seu cavalo. Lembrem daquelas fotos dos amigos? Aqui, alguns cabelos grisalhos depois, ou falta de cabelos, com os mesmos colegas, mostrando, entre outras características do Carlos, essa amizade que ele cultiva com muitas pessoas e esse convívio muitíssimo agradável que ele tem com vários de nós. E apenas para encerrar, eu queria comentar e agradecer à Academia de Medicina, na figura do seu presidente, o professor José Luiz Gomes do Amaral, a oportunidade de homenagear alguém que eu prezo muito, que gosto muito e acredito que contribuirá muito com essa academia, que é o professor Carlos Vicente Serrano. Muito obrigado a todos e parabéns, Carlos, parabéns a Patrícia, parabéns a toda a família por esse merecidíssima posição que é se tornar acadêmico titular de nossa academia. Muito obrigado. Boa noite a todos. Uma alegria imensa de estar aqui recebendo a querida doutora Lídia Massaco Ferreira para adentrar a nossa amada Academia de Medicina de São Paulo. Gostaria de agradecer o nosso presidente, Dr. José Luiz Gomes de Amaral, por me dar essa honra de estar aqui representando a Academia de Medicina. Muito obrigada, doutor José Luiz. Lídia Massaco Ferreira nasceu em São Paulo, capital, aos 24 de março de 1952. Filha de Masaru Kobuchi e Tsisuko Omura Kobuchi, casada com Antônio Carlos Ferreira, médico, falecido em 1997. Tem 2 filhos, Luiz Roberto Kobuchi Ferreira, psiquiatra, e Fernando Kobuchi Ferreira, administrador, e um neto, Victor Kobuchi Ferreira. De família cristã, seu olhar otimista e de fé tem acompanhado sua trajetória, assim como a música. Se formou em piano aos 16 anos e a seguir um ano de virtuose. Graduou-se na Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes, em 1976, e realizou a especialização em Cirurgia Geral, 78, e Cirurgia Plástica, em 81, na Escola Paulista de Medicina, EPM, atual Unifesp. Em 1985, finalizou o doutorado no programa de pós-graduação em Ortopedia e Cirurgia Plástica da EPM. Em 1986, foi aprovada em concurso público para médico da disciplina de Cirurgia Plástica da EPM.
Foi selecionada entre os concorrentes do mundo todo e ganhou o Plastic Surgery Education Award em 1990. Era a primeira vez que um latino-americano havia ganho esse prêmio. Realizou o pós-doutorado como bolsista da CNPq na University of California, São Francisco, em 91 e 92. Ao retornar dos Estados Unidos em 93, concorreu à Bolsa Produtiva de Produtividade CNPq e se tornou bolsista pesquisadora CNPq, e no ano seguinte, que era considerado o maior desafio da vida acadêmica, o concurso para a livre docência na Unifesp em 94. Um ano após a livre docência, o professor titular da disciplina de cirurgia plástica da Unifesp teve a sua aposentadoria compulsória. Foi convidada e votada por unanimidade a ser regente da disciplina até a abertura do concurso de professor titular. Em 96 concorreu e foi aprovada como professora titular na cadeira de cirurgia plástica da EPM. Foi visiting professor na Scriner Instituto, a Harvard Medical School em Boston, em 99, e na University of North Carolina, Estados Unidos, em 2001. Ao assumir a cadeira de cirurgia plástica, em 96, recebeu a notícia que o programa de pós-graduação, PPG, em cirurgia plástica da EPM, seria encerrado pela baixa classificação da mesma. Solicitou, então, um tempo, e 2 anos após, ela já havia melhorado a classificação do programa para conceito muito bom, nota 5 da CAPESP, e ela fora convidada a ser consultora da CAPES. No triênio seguinte, o PPG em cirurgia plástica obtivera já o conceito internacional, nota 6 da CAPES, mantendo-se nessa classificação até os dias de hoje. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em cirurgia transicional da Unifesp de 2018 a 2021. Permaneceu como consultora e coordenadora até os dias de hoje. É membro da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do Conselho Federal de Medicina desde 2007 até os dias atuais. E atualmente é também membro da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do Conselho Regional de Medicina de São Paulo desde 2021 até hoje. A participação junto à Agência de Fomento Federal, CNPq, foi iniciada em 2012, como coordenadora do Comitê Assessor de Medicina até 2014, como membro deste comitê no período de 2016 a 2019, e se manteve como consultora, que já era desde 1993 até os dias atuais. Em 2009, tornou realidade um sonho, que foi criar a unidade de treinamento de queimaduras da Unifesp EPM, emocionante, com verba exclusiva de empresas privadas. E em seguida criou a residência médica de queimaduras da América Latina nesta UTQ da Unifesp. Foi presidente da Fundação de Apoio da Unifesp em 2013, criou o mestrado profissional em Ciência, Tecnologia e Gestão em Regeneração Tissular da Unifesp em 2014. É editora associada internacional do Corpo Editorial do Body Imaging e do Plastic Reconstructive Surgery Global Open, editora da área de cirurgia plástica da revista Clinics desde 2010 e revisora de várias revistas nacionais e internacionais. Possui 819 artigos completos publicados, 17 patentes, 28 livros publicados, 306 capítulos de livro, orientou 94 alunos IC, 119 graduantes, doutorados, acompanhou 350 residentes em cirurgia plástica. Recebeu 176 homenagens, prêmios nacionais e 11 internacionais. Com maior distinção acadêmica, recebeu o título de doutor honoris causa pela Univas em 2010,
doutor honoris causa da Universidade Simão Bolívar, na Colômbia, em 2013, e título 5º honorário cidadão de Teresina, Piauí, em 2021. Em suas atividades societárias, desde a sua formação na especialidade, tem tido cargos diversos em comissões, departamentos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, até os dias atuais. Nos últimos 6 anos, foi diretora do Departamento de Eventos nos anos 16 e 17, coordenadora da Comissão de Prêmios em 2018 e 2019 e coordenadora do Programa de Ensino à Distância em 2020. Recentemente, foi eleita presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ocupará o cargo de janeiro de 2022 a dezembro de 2023. Parabéns, doutora Lídia, por esse belíssimo currículo. Seja bem-vinda na nossa Academia de Medicina de São Paulo. Eu sou o professor Giovanni Guiducerri, titular da Academia de Medicina de São Paulo, e eu tenho o prazer de introduzir o professor Sérgio Carlos Narras como membro honorário da Academia. Para mim é muito fácil introduzir o professor Sérgio em razão da amizade que nos une há muitas décadas, né? O professor Sérgio, além de par, né, como titular dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é um amigo com quem tive a oportunidade de discutir muitas vezes, né, os problemas da saúde brasileira. O professor Sérgio Narras, ele entrou na instituição, no Hospital das Clínicas, para fazer residência médica quando era aluno da Faculdade de Medicina. Isto ocorreu há mais de 50 anos. O professor Sérgio tinha uma vinculação com o Hospital das Clínicas porque, quando criança, ele tinha tido um acidente e tinha sido tratado no Hospital das Clínicas. Então, ele tinha um amor pela instituição por ter sido o Hospital das Clínicas que tinha recuperado, né, a saúde dele quando criança, e ele valorizava muito isso. E essa dedicação ao hospital foi uma retribuição que ele fez por toda essa história. O professor Sérgio entrou aqui na residência médica e permaneceu e permanece até hoje, né? É importante dizer, né, como a história, né, da família Narras se confunde com a Faculdade de Medicina, já que nós temos outro professor titular, o professor William, na urologia, que é irmão do professor Sérgio. Aliás, uma família humilde, né, que deu 4 filhos, 2 médicos, 2 engenheiros, todos com grande sucesso profissional. Né? Falando um pouco mais do professor Sérgio, o professor titular das disciplinas de coloproctologia e da disciplina de cirurgia do aparelho digestivo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor de cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia do Hospital das Clínicas e diretor da cirurgia oncológica do câncer cólon, reto e ânus do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Otávio Frias de Oliveira, o ICESP, que é ligado à Faculdade de Medicina da USP. Pós-graduado em coloproctologia no St. Mark's Hospital and Academic Institute of London, em 1990, fez livre docência na disciplina de coloproctologia pela Faculdade de Medicina da USP em 2000. Recebeu em 2017 da American Society of Colon and Rectal Surgeons, a ASCRS, em Illinois, nos Estados Unidos, o mais alto título da sociedade, o de Honorary Fellow. Também obteve, por concurso, os títulos de especialista em Executivo Hospitalar, promovido pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e de Pesquisas Hospitalares, da Faculdade de Administração Hospitalar, em 1982, o título de especialista em Cirurgia Geral, outorgado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Associação Médica Brasileira em 1980, especialista em proctologia pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia
também em 1980, além da habilitação em videolaparoscopia pela Sociedade Brasileira de Videocirurgia em 2002. Recebeu a certificação para a realização de cirurgia robótica como Console Surgeon pela Intuitive Surgical e Da Vinci Surgical System em 2007. E destaco, em particular, a presidência da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que ele exerceu de 2008 a 2009. Também muito presente na vida do professor Sérgio Narras foi a atividade no Hospital Sírio-Libanês, onde ele começou a atuar em 1974, né, se confundindo, né, com o início da residência médica aqui no Hospital das Clínicas, onde ele atuou como médico cirurgião e ocupou diversas posições no Hospital das Clínicas, no Hospital Sírio-Libanês, como destaque tendo sido membro do Conselho de Administração durante o período de 2012 a 2018. Né? Então, o professor Sérgio, além dessa intensa atividade no Hospital das Clínicas, também foi um cirurgião e um profissional muito ativo no Hospital Sírio-Libanês, não só como médico atuante, mas também ajudando o hospital a crescer. Como outras atividades, eu destacaria que o professor Sérgio foi secretário municipal de Higiene e Saúde do município de São Paulo, em 1981 e 1982, e recebeu 35 prêmios e distinções ao longo da sua carreira. E eu destacaria a medalha da Ordem do Ipiranga. Seria difícil, né, enumerar as inúmeras teses, as orientações, as bancas e as aulas que o professor Sérgio fez ao longo da longa carreira acadêmica. Né? O professor Sérgio orientou, né, líderes da especialidade, sempre com grande foco na coloproctologia e cirurgia do aparelho digestivo, e hoje tem uma legião aí de seguidores que seguiram, né, o trabalho do professor Sérgio na área do aparelho digestivo e, em particular, coloproctologia. A produção científica é muito rica. Eu destacaria 177 artigos publicados, 86 em periódicos nacionais e 91 em periódicos internacionais, mostrando a intensa atividade no Brasil e no exterior, ressaltando, né, a pujança, em particular, dos trabalhos realizados dentro do Hospital das Clínicas e também dentro do Instituto do Câncer, o ICESP. Escreveu também mais de 70 capítulos em livros e poderia ir muito além, enumerando as atividades científicas do professor Sérgio ao longo da carreira. Por isso que é com grande honra e um prazer de poder introduzir o professor Sérgio como membro honorário da Academia de Medicina e poder ter um amigo tão querido participando dos quadros da nossa academia, e ele representa, sem dúvida, uma importante aquisição ao nosso quadro de membros e que traz muito orgulho a todos nós tê-lo agora participando das atividades da academia. Muito obrigado e parabéns, professor Sérgio Carlos Narras. Passaremos ao juramento. Eu lerei o juramento e aguardo o acordo dos senhores. Prometo cumprir o estatuto, o regimento interno e as resoluções desta academia e trabalhar para o seu engrandecimento e prestígio. Prometo, outro sim, contribuir para o desenvolvimento, o progresso e a dignificação da medicina. De acordo. De acordo. Confrades, agora empossados, eu vos transmito a palavra.
É muita emoção estar aqui fazendo este discurso de posse na Academia de Medicina do Estado de São Paulo. É uma instituição que eu admiro muito, há muitos anos, principalmente pela sua tradição que ela carrega aqui no Estado de São Paulo, trazendo como um dos seus objetivos a promoção e a divulgação da boa medicina aqui no Estado e que representa também todo o país. Como tradição desta instituição, eu estou aqui fazendo esse discurso de posse e eu vou homenagear e imortalizar 2 notáveis que ocuparam esta cadeira que eu estou assumindo, a número 111. Para começar, eu gostaria de fazer uma homenagem e os meus cumprimentos a todos os colegas, membros titulares desta academia. E por isso eu vou destacar aqui em nome do presidente, o professor Dr. José Luiz Gomes de Amaral, assim como 2 colegas que eu queria destacar neste discurso de posse. O professor Dr. Paulo Pego Fernandes, a professora Linamara Batistella, o professor Giovanni Serri e o professor Edmundo Baracá, que foram os que me indicaram para esta academia. E também agradecer todos os colegas desta academia que votaram em mim e que permitiram então que eu pudesse estar aqui assumindo esta cadeira número 111. Como eu destaquei, um dos pontos que eu mais admiro nesta academia é essa tradição desta academia, fundada em 7 de março de 1895, já fazem 127 anos que existe esta academia. Poucas instituições neste país duram tanto tempo. E é assim que eu gostaria de cumprir o meu papel de perpetuar a academia dentre seus principais objetivos, que é divulgar e promover a boa medicina do Estado de São Paulo para os colegas do país, assim como do Estado. Então, o primeiro homenagem que eu gostaria de fazer é o professor Dr. Sérgio de Paiva Meira Filho, patrono desta cadeira número 111. O professor Sérgio de Paiva Meira Filho nasceu em 1888, era filho de Sérgio de Paiva Meira, que juntamente com o professor Matias de Vilhena Valadão foram os palatinos e os fundadores da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, fundada então em 1895, hoje conhecida como a nossa Academia de Medicina de São Paulo. Aliás, seu pai, Sérgio de Paiva Meira, foi presidente desse solidício por 2 gestões, 1902, em 1903 e 1909 a 1910, enquanto que Matias de Vilhena Valadão presidiu em 1898 e 1899. Sérgio de Paiva Meira Filho estudou medicina em Genebra, Suíça, e logo se encantou com os estudos anatômicos. Aí tornou-se assistente de anatomia do professor Laskowski e de cirurgia do professor Girardi. Juntamente com o professor Arnaldo Vieira de Carvalho, foi um dos mais dedicados colaboradores na organização da Faculdade de Medicina de São Paulo. Estudou também anatomia comparada, dedicando-se particularmente aos psitacídeos, onde contribuiu com um grandioso conhecimento na área. Desde os albores da Faculdade de Medicina de Cirurgia de São Paulo, como era então denominada até 1916, foi professor da então chamada Anatomia Topográfica, Operações e Aparelhos, disciplina que tinha como objetivo estudar as relações anátomo-cirúrgicas necessárias à técnica operatória. Foi ele quem preferiu a aula inaugural do curso dessa disciplina na instituição. Em 1930, o professor Sérgio passou a professor de técnica operatória. Assim, o professor Sérgio Meira ensinou a técnica como cirurgião anatomista, dando brilho em vulgar a cadeira de técnica cirúrgica e anatomia topográfica. Investigador e inovador nessas disciplinas, conciliador dos fundamentos teóricos aos aspectos práticos, formou um grande número de discípulos, assim membros também desta academia. Como cirurgião, esteve interessado nos problemas relacionados às hérnias inguinais, varizes das veias safenas, enxertos ósseos, cirurgia das vias biliares,
das artérias e os problemas da cicatrização, dentre outros. Sucedeu o professor Arnaldo Vieira de Carvalho, o fundador, no cargo de diretor da Faculdade de Medicina de São Paulo, de dezembro de 1930 a junho de 1932, sendo o prédio atual dessa instituição de ensino inaugurado durante a sua gestão. Da mesma forma, a inauguração do edifício dos laboratórios da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo aconteceu em 15 de março de 1931, também sob sua direção. O professor Sérgio de Paiva Meira Filho era um cultor de ideias de universidade antes mesmo dela existir. Era dotado de privilegiada inteligência e foi um grande humanista. O professor Sérgio faleceu em 9 de setembro de 1940, aos 52 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro, longe da sua faculdade de medicina, a quem muito se dedicou. Como segundo notável, gostaria de fazer uma homenagem ao professor José Mandia Neto, fundador e antecessor desta cadeira número 111, data de admissão 7 de dezembro de 1994. O José Mandia Neto nasceu em 23 de setembro de 1929. É filho de Nicolau Mandia e de Elvira Mandia. Especializou-se em gastroenterologia e proctologia. Tornou-se membro da Associação Paulista de Medicina em 5 de março de 1959. Foi chefe de clínica da Santa Casa de São Paulo, enquanto diretor clínico dos hospitais da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, recebeu a medalha Jacques Tupinambá. Foi prefácio de livros como A Prática de Psicologia Hospitalar na Santa Casa de São Paulo, Novas Páginas em uma Antiga História, em 2004, organizado por psicólogas Wilze Laura Bruscato, Carmen Benedetti e Sandra Ribeira de Almeida Lopes. Dentre os artigos que publicou, tem-se como ilustração e dedicação especial a alguns artigos que eu vou citar aqui. Fístulas intestinais após ressecções extensas de Delgado, em coautoria com os professores Samir Haslan e João Fava, em 1985. Afecção abdominal aguda na não obstetrícia na gravidez, em coautoria com João Fava e Samir Haslan, em 1985. Outro artigo, reoperações programadas no tratamento das infecções peritoneais graves, em coautoria também com o professor Samir Haslan, Rodrigo Altenfelder Silva, Paulo de Araújo Prado e o próprio João Fava, em 1988. E outro artigo, tratamento do câncer coloretal com obstrução, análise de 60 casos, em 1988. O professor José Mandia Neto ingressou na Academia de Medicina de São Paulo em 7 de dezembro de 1994, tornando-se o primeiro ocupante desta cadeira número 111, cujo patrono é o Sérgio de Paiva Meira Filho. O acadêmico José Mandia Neto faleceu em 28 de agosto de 2021, com 92 anos incompletos. Assim, eu encerro este discurso de posse desta grande casa com muito orgulho e com muita emoção, e espero contribuir com os colegas num dos principais objetivos desta academia, que é promover e divulgar a boa medicina do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Ilustríssimo e digníssimo acadêmico, professor Dr. José Luiz Gomes do Amaral, presidente da conceituada Academia de Medicina de São Paulo, em nome do qual cumprimento toda a diretoria, confreiras e confrades. Senhoras e senhores, demonstrar gratidão às vezes não é suficiente para agradecer a tão amável e gentil convite para integrar esta centenária e eminente casa, que abriga a mais distinta intelectualidade da medicina de nossa São Paulo. Estou agradecida e honrada a todos que me apoiaram, em especial a insigne confreira, doutora Marilene Rezende Melo, que me distinguiu ao convidar-me para a academia. E tive, assim,
a oportunidade de admirar de perto o seu incansável dinamismo. Quero registrar a honra de ter sido indicada formalmente a esta egrégia casa pelos ilustres renomados acadêmicos, professores doutores Marilene Rezende Melo, Walter Mana Albertoni e Neuci Zanon Colonge, a quem reputo como incentivadores da minha candidatura à honrosa cadeira 88. Agradeço aos digníssimos acadêmicos que também enviaram gentilmente carta de indicação à minha candidatura. Professores doutores Edmundo Chadá Baracá, Juarez Moraes Avelar e Flávio Falopa. Sou grata pela generosidade desse gesto que me encorajou e me encantou. Cada palavra, cada gesto de cada confreira e confrade estão gravadas em minha memória e em meu coração. Pequenos instantes que os senhores transformaram em momento tão especial, o dia de hoje. Muito obrigada. Hoje assumo a cadeira 88 e a memória do patrono desta cadeira, o egrégio acadêmico professor doutor Antônio Costa Toledo, e dos que me antecederam, os ilustres professores doutores Alberto Rossetti Ferraz e José Evandro Andrade Prudente de Aquino. Esses gigantes que representam o cimo dessa cerimônia. Professor Anísio Costa Toledo, patrono da cadeira 88, nasceu na cidade de Botucatu, graduou-se pela Faculdade de Medicina da USP e se dedicou à vida universitária. Galgou todas as etapas acadêmicas e se tornou o primeiro professor titular da disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço. Em sua aposentadoria, foi honrado com o título de professor emérito pela Faculdade de Medicina da USP. Com excelentes habilidades como cirurgião, particularmente no campo da cirurgia cérvico-facial, demonstrou a sua notável maestria. E após estágios em renomados serviços dos Estados Unidos, ele iniciou e dirigiu o primeiro serviço universitário de cirurgia de cabeça e pescoço, tornando-se um dos pioneiros dessa especialidade no país. Ele também criou a residência de cirurgia de cabeça e pescoço no Hospital das Clínicas da USP. Fundou a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, junto com colegas paulistas e cariocas, e foi presidente eleito dessa sociedade em 1977. A contribuição de Anísio Toledo no ensino da cirurgia não se restringiu à criação da disciplina ou a meros aspectos técnicos profissionais, mas também se estendeu a outras áreas. Ele costumava ensinar através do seu exemplo pessoal. Foi um educador e um modelo de conduta, não somente para os seus alunos, mas também para os seus pares. Cavalheiro e humanista, ele plantou as sementes do ideal médico, onde muitos de seus discípulos seguiram o caminho indicado. Além disso, em virtude de ser um renomado cirurgião e professor, Anísio Toledo foi eleito representante de seus pares em diversas instituições. Por todas as suas virtudes, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço instituiu o prêmio Anísio Costa Toledo, homenagem em que seu patrono recebeu em vida. Meu antecessor ocupante da cadeira 88, professor Alberto Rossetti Ferraz. Professor Alberto nasceu em São Paulo em 1939, graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1964. Fez residência médica no Departamento de Cirurgia da USP em 1966 e 3 anos após o doutorado em Clínica Cirúrgica pela USP. A seguir, galgou a livre docência em cirurgia de cabeça e pescoço e 14 anos após tornou-se professor titular da cirurgia de cabeça e pescoço da USP. Realizou pesquisas sobre marcadores tumorais em câncer de tireoide e da cavidade oral
e fatores etiopatogênicos dos tumores e vias aerodigestivas altas. Dentre os principais cargos que ocupou, salientam-se presidente da Comissão de Pós-Graduação do Departamento de Cirurgia, responsável pelo Laboratório de Investigação Médica e chefe da disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. O renomado professor José Evandro Andrade Prudente de Aquino assumiu a cadeira 88 em 2015. Professor José Evandro nasceu em 1947 em Lorena, São Paulo, e graduou-se em 1973 na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. De 1974 a 75, prestou serviços nas Forças Armadas como primeiro-tenente médico otorrinolaringologista no Hospital Geral do Exército de São Paulo. A seguir, fez sua residência médica na Escola Paulista de Medicina, orientado pelo professor Pedro Luiz Mangabeira Albernaz. Fez mestrado e doutorado em otorrinolaringologia na Unifesp, orientado pelos professores Nelson Alvarez Cruz e Utaka Fukuda, na mesma linha de pesquisa sobre aloenxertos timpanocirculares. Ele foi pioneiro neste tema. Publicou 30 artigos em periódicos e um livro e teve 202 participações como conferencista em eventos. No período de 2001 a 2011, atuou no ensino na Unisa, onde desenvolveu algumas linhas de pesquisa nesta universidade. Conquistou muitas premiações e títulos nacionais e internacionais, entre eles membro emérito, benemérito da Fundação Otorrinolaringologia. Por que o patrono e os dois antecessores da cadeira 88 me inspiram? Esses três insígnes professores confrades têm em comum a busca constante pela formação e renovação de saberes, o despertar para a docência na vida acadêmica e a liderança de uma geração de acadêmicos. Seguir o compasso herdado pelos insígnes patrono e antecessores, exemplos de quem zelou pela casa e de quem nos orgulhamos, será um compromisso honroso e harmonioso, mesclado com o prazer do convívio com ilustres confreiras e confrades. Hoje, nos meus 70 anos, o meu sentimento é pleno de júbilo, agregado à gratidão aos meus pais e marido em memória, aos meus irmãos, aos meus filhos, Luiz Roberto, sua esposa Avelina e Fernando, ao meu neto Victor, aos colegas professores, aos ex-alunos e alunos atuais, aos amigos. E aos colegas confrades e confreiras, pela confiança em mim depositada, na certeza de que assumo o compromisso enobrecedor e honroso de dedicação e responsabilidade como confreira da Academia de Medicina de São Paulo. Enorme gratidão a todos. Boa noite. Boa noite, digníssimos senhores professor José Luiz, professor Paulo Pego, professor Giovanni Cherry, eminentes dirigentes da Academia de Medicina de São Paulo, ao quem, através dos quais eu cumprimento a diretoria hoje que dirige a Academia de Medicina de São Paulo. Saúdo os meus colegas acadêmicos e acadêmicas, prezados professores, colegas, senhores e senhoras, prezados amigos. É muito digno a mim estar aqui hoje, recebendo este título, como membro titular desta Academia de Medicina de São Paulo desde 1991. Ao longo de todos estes anos, procurei honrar este título e esta designação. Trabalhei muito no início para que nos fosse, então, na época, solidificado as qualidades da Academia de Medicina de São Paulo. A Academia de Medicina de São Paulo, para mim, tem um grande valor,
pois foi aqui, através de sócios que fundaram e que trabalharam nessa casa, que nasceu a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, através de um trabalho brilhante de um ex-presidente da Academia de Medicina de São Paulo, Arnaldo Vieira de Carvalho, que fundou a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo e recebeu o crédito da Fundação Rockefeller para que então desenvolvesse o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. De 1913 para cá, não preciso dizer aos senhores a história que se fez dessas duas instituições, que tornaram-se as líderes do país e da América Latina. Pertenço a ambas há exatos 51 anos, desde quando entrei para fazer a minha residência médica. Tive o privilégio de conviver com as maiores autoridades da área da cirurgia coloretal do Brasil e do mundo. Como membro de 28 instituições nacionais e internacionais e o título de professor honorífico de várias delas, inclusive saliento a americana, a Sociedade Americana de Cirurgia Coloretal, procurei honrar e levar para o alto o nome da Academia de Medicina de São Paulo e principalmente da medicina da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, da pesquisa e, obviamente, do atendimento. Servi a esta academia não só como médico, como professor, como orientador, chegando à titularidade da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo na minha especialidade. Na época, recebi como patrono o professor Jorge Haddad. Tive a oportunidade, então, de fazer 2 teses referindo-me a ele. Uma, para os ferimentos do cólon. A segunda, mudei as normas para o tratamento do megacólon chagásico no Brasil. É um privilégio pertencer à Academia de Medicina de São Paulo. Garanto aos senhores que dediquei-me ao longo deste meio século de trabalho e 30 anos de academia a propagar de maneira séria, decente e honesta a medicina realizada na cidade de São Paulo e no Brasil. Muito obrigado por esta oportunidade. Confrades, sede bem-vindos. Hoje, 27 de abril de 2022, vivemos um dia de festa. Celebra-se a renovação do quadro da Academia de Medicina de São Paulo e a memória dos que precedem os não menos ilustres novéis acadêmicos, conforme nossa melhor tradição e cultura. Com Carlos Vicente Serrano Júnior, Lídia Massaco Ferreira e Sérgio Carlos Narras, agora confrades, escreveremos as páginas que cabem à Academia de Medicina de São Paulo na história do futuro da medicina bandeirante. Caríssimos confrades, vossa eleição a esse sodalício representa o quão reconhecidos são seus méritos, suas qualidades humanas, éticas e científicas. Mas ser membro da Academia de Medicina de São Paulo vai muito além disso. É mais que merecida homenagem aos assim agraciados. Está longe de ser brilhante finalização de vossa carreira. É o início de outra fase de relevância ainda maior. Acadêmicos são eleitos com a expectativa de que possam, com sua dedicação e presença assídua, contribuir para o engrandecimento desta academia, de nossa arte e ciência médicas, trazendo assim qualidade à atenção à saúde dos que aqui vivem e progresso ao nosso país. Bem-hajam por aceitarem mais esta missão.